né? Dá parabéns ali pro Lucas, que está de aniversário, está aqui na nossa conta, na nossa câmera, no nosso som. Vamos estar aqui hoje com o Emerson Luiz, que já fez um pouco de tudo, né, Emerson? Mas hoje mais voltado ao esporte. E antes da gente começar, eu pedi para vocês dar o like aí e curtir aqui a nossa página. Vamos ter vários projetos agora no nosso vídeo. Vamos bater um papo mais informal, né? Mas uma pergunta que eu acho que todo mundo não é para saber. O que gente não tem? Tem esporte. Olha, um abraço no Lucão, um abraço no Lucas, organizador da festa de Lisboa. Sabe o que foi tema do meu texto? Porque o futebol ainda não deu certo em Blumenau. Eu tinha colocado porque o futebol não deu certo. Aí meu orientador, o Alexandre Gonçalves, não. Ainda não deu certo. Esperança, expectativa que um dia vai dar certo. Ele já deu passado nos tempos do Grêmio Esportivo Olímpico, onde a elite dominava e injetava dinheiro no time Grenada Alameda, foi bicampeão catarinense da Série A Olímpico, 1949-1974, e tinha um rival. A rivalidade alimenta o futebol. Acho isso muito importante. O Palmeiras, que é o time do povão, mas incomodava, só que o Palmeiras nunca foi campeão. Aí se difundiram, o Palmeiras virou Blumenau, o Olímpico se tornou um clube social, aí surgiu o Metropolitano. Antes o Beck fez sucesso, só que ele não ganhou a Série A do Catarinense, mas foi vice-campeão da primeira divisão em 1988, participou de Copa do Brasil, pouca gente sabe, mas o Flamengo, com o Zico de Santana, Luciano, esteve aqui no Monumental do Zé. Tempo de jogo de ida e volta, foi 3-1 no Zé. Olha como da história até hoje do futebol do Blumenau. Eu lembro que eu estava no morro, não tinha ingresso. Muita gente. Cerca de 20 mil pessoas no SESI assistiram a derrota. O Flamengo venceu, o Zico fez gol, logicamente, deitou, rolou. Na volta também o mesmo placar no Maracanã, 3-1. O Beck jogou no Maracanã, disputou uma Copa do Brasil, jogou uma Série B do Campeonato Brasileiro. Depois acabou falindo. Hoje existe um outro Blumenau com um CNPJ diferente e o torcedor, ele se afastou. O torcedor do Beck envelheceu e hoje uma parcela da torcida se divide entre Beck e o Metropolitano, que teve o seu auge com a criação, com a ausência desse Beck original lá em 2002. E foi por 2 vezes quarto colocado do Campeonato Catarinense, mas nunca pegou uma Copa do Brasil. Mas chegou a brigar pelas cabeças, mobilizou a cidade. Já tivemos o SESI também lotado com o Metropolitano, com mais de 15 mil torcedores vendo um jogo contra o SESI. Só que na hora H esse time disse não. E a grande virada de chave do futebol de Blumenau, a decadência, aconteceu em 2013, quando o Metropolitano estava na Série D do Campeonato Brasileiro. E ele acabou empatando aqui com o Juventude de Caxias do Sul em 2-2, e lá no Alfredo Jaconi, eu fui até a Caxias do Sul acompanhar esse jogo. A gente foi com a nossa equipe de esportes da TV, dada a importância que para nós aquele jogo seria um marco. 0-0, eliminado o Metropolitano, Juventude subiu para a Série C, hoje está onde? Na Série A, e o Metropolitano não tem nem divisão nacional, e agora estão os 2 times na Série B do Campeonato Catarinense, tentando se reerguer, recuperar a credibilidade e a confiança da torcida, mas é um processo realmente que requer paciência, lento. Acredito que isso possa acontecer novamente com os times jogando em casa, novamente no SESI, porque foram 5 anos jogando em Ibirama, em Jaraguá do Sul, em Indaial. Realmente você não consegue atrair investidor, você não consegue motivar ninguém. A expectativa é que isso possa mudar a partir do 2º semestre. Eu como brusquense, comprei até uma camisa do Brusque para vir nesse nosso bate-papo. Eu acompanho o futebol há bastante tempo também lá. Eu era torcedor do Paysandu, que tinha os clássicos Carlos Renault. Vi o Celso Zauer jogar futebol aqui, que ele era do Palmeiras, depois virou para o Beck, né? E eu vejo que muito que tu falou agora tem muito a ver, porque ano passado o Brusque passou por isso, de não ter estádio, jogando uma Série B, que para mim, jogar uma Série B, um time como a cidade de Brusque já é o auge, né? E eu acho que Blumenau poderia ter um time
para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, a terceira maior cidade do estado. É um povo que ama o futebol, né? Mesmo que a gente foi criado em Santa Catarina, a gente visava muito futebol do Rio de Janeiro, né? Que o meu pai escutava o radinho lá, as finais, Vasco e Flamengo e assim por diante. Vamos falar um pouquinho de esporte amador de Blumenau, né? Blumenau sempre foi uma potência, né, nos jogos abertos, revelando jogadores para a seleção de handebol, nós temos vários exemplos, né? Como está hoje o futebol amador de Blumenau? O futebol amador, o esporte amador, no geral, ele se reconstrói também, ele tenta aos poucos. O problema é que lá atrás, de jogos abertos, ninguém mais vai alcançar Blumenau, porque são 44 conquistas, de 60 no total, porque lá no passado nós tínhamos dirigentes abnegados e dirigentes que trabalhavam em prol do esporte amador. Hoje está muito misturada a política com o esporte. O esporte está sofrendo muito por conta da política, da politicagem. E a verba, ela acaba sendo direcionada num menor valor. São várias modalidades para você dividir esse bolo e o quinhão do esporte ele é muito pequeno. Aí a gente tem hoje muitos atletas dependendo demais dos patrocínios e das bolsas. É uma briga, necessitando de bolsas. Por isso o trabalho da energia é fundamental nesse sentido de oferecer bolsa, porque o atleta ele precisa ter tranquilidade para estudar e para treinar e automaticamente competir. E a gente vê pai correndo atrás e são das mais diversas modalidades. Vou dar um exemplo, Luciano, o basquete masculino. Sempre foi uma referência, você falou ali do handebol como uma modalidade, mas o basquete também com o Ipiranga, simplesmente ele revelou Thiago Splitter. E revelou outros talentos que Primeiro jogaram. campeão brasileiro da NBA, né? Isso, exatamente. O Thiago foi nosso aluno aqui na Energia. Foi? Foi meu aluno. Ele, o irmão e a irmã que já faleceu, né? Que foram todos os nossos alunos aqui na Energia. Sim. Cássio, pai, grande referência também. Gente boa demais, a família. Muito legal, muito bacana. O Thiago, anote aí, vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Escreve aí. Vai ser, ele está na França hoje, está lá em Paris, ele está muito bem. Ele já veio aqui quando teve a pré-temporada da seleção no pré-olímpico e dava para ver todas as características de um líder. Ele vai se tornar em breve o técnico da seleção. Voltando ao basquete aí, nesse gancho, o basquete vai disputar a segunda divisão nacional. Já disputou a primeira divisão, a NBA. Já disputou lá em cima, as cabeças. Mas no dia 1º de março agora vai fazer um pedágio. Olha o contraste. Uma modalidade fortíssima que vai disputar uma segunda divisão do Campeonato Nacional precisa fazer pedágio para pagar as despesas das categorias de base. Porque são várias categorias de base. Isso é fundamental, esse trabalho tem que ter na base. Mas você, com esse repasse da Secretaria de Esportes, ele é tão pequeno, que você precisa fazer pedágio. Eu acho uma humilhação, na minha visão, como jornalista. Isso no passado não existia, porque se focava apenas no alto rendimento, no esporte, sem esquecer da base também, mas havia um investimento maior, uma paixão maior, um envolvimento desses dirigentes que de fato não tinham ligação com política. Eu acho que a mistura da política com o futebol tem atrapalhado demais. E nós temos aqui um ginásio maravilhoso, né? Temos o time de vôlei de Blumenau, disputa a primeira divisão, inclusive, passa de vez em quando no Sport TV, e Brusque também tem um ginásio ali incrível, a seleção brasileira treina inclusive lá, mas a gente vê realmente, né, que é um descaso e em outros lugares se investe em tanto e dá retorno, né? Nossa. A gente já teve a CIMED aqui, o vôlei da CIMED, campeão brasileiro várias vezes. Foi referência aqui, em Florianópolis. Né? Tivemos demais. O salão ainda vai aqui, a gente pega Jaraguá, Joinville, ainda tem os times de salão ainda que são referência, campeões brasileiros e tal, mas a gente não tem visto mais aquela coisa como era antigamente, do investimento público mesmo nessas modalidades, né? Sim, e se não fosse o investimento público também dessas modalidades que defendem Blumenau, que representam Blumenau nas competições nacionais, como o basquete, próprio voleibol, a PAN, disputa a Superliga. Jogou domingo contra o Suzano lá em São Paulo, venceu por 3-2.
Voltou ao G8, que é o bloco de classificação para a próxima fase. Se não tivesse esse apoio da prefeitura, também não sobreviveria, porque há um repasse anual da prefeitura para manter essa modalidade específica, só que não há como você manter também esse trabalho, esse dinheiro nas categorias de base. Por isso que fazem pasteladas, rifas, pedágios, macarronadas. Todos os clubes estão fazendo isso para sobreviver. E, Luciano, o que sustenta tudo isso são a associação dos pais. São eles. Cada clube tem uma associação de pais. Se não fosse os pais voluntários pegando junto, muitas modalidades já teriam morrido. Mas Blumenau, sem dúvida nenhuma, é uma referência nacional com o próprio voleibol, com o basquete feminino na Liga Nacional, mais uma vez a disputar a partir de março agora a Liga Nacional. No Galegão, como você falou, tem o futsal que joga no SESI, na primeira divisão, na Série A. Tem torcida, tem público, mas acredito que no geral falta visão de empresários para investir forte no esporte, porque o retorno é muito grande. Sim, a gente vê muito isso, Emerson, quando a gente vai... Tem os Jogos da Primavera aqui, né? Aquela abertura lá, o Galegão fica lotado. Quantos cabe lá? 5 mil pessoas? 6 mil pessoas? Fica lotado, tu não consegue lugar para sentar. Aquele monte de jovens, aí tu vai numa disputa de karatê, o SESI lotado com... Olha quantos jovens que estão aí. E o karatê é uma das modalidades individuais aqui de Blumenau. A Mike, o esposo dela, que ficam muito à frente disso, que levam para frente. Então tem Vanderlei. O Vanderlei e a Mike, que são muito mais à frente, por isso que eu acho que tem até jogadores ali, atletas ali de seleção brasileira. Nós temos a filha do nosso professor Heraldo aqui, da seleção brasileira. Então, é uma modalidade que vai para frente, não só por causa dos pais, né, mas também por alguns abnegados que querem levar aquilo para frente, né? Qual outro esporte que é assim, tipo o karatê em Blumenau? Olha, as artes marciais são muito fortes aqui. E o karatê, faz 2 anos eu fiz uma matéria, uma pesquisa, dados da Secretaria Municipal de Esportes, de Iniciação Esportiva, a modalidade mais praticada hoje. O karatê em Blumenau. O karatê. O futsal é muito praticado, mas o jiu-jitsu, tem muita gente praticando jiu-jitsu em Blumenau. O Muay Thai aí é um pouco mais diferente, você tem o Taekwondo também um pouco mais, mas é karatê e jiu-jitsu de artes marciais que acabam dominando e que trazem até mais oportunidades de crescimento para esses atletas, porque eles precisam participar de competições. E tem que sair. Aí volta naquilo que a gente falou no começo. Apoio, a correria dos pais para buscar ajuda, para buscar patrocínio, para sonhar com uma bolsa, para ter tranquilidade, porque são muitas competições. Você saindo daqui, indo para São Paulo, por exemplo, é outra pegada. No karatê, no jiu-jitsu, qualquer modalidade. São Paulo está num nível muito acima de competição. Você faz um sul-americano, recentemente teve de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, é outra pegada. Os melhores estão lá. E no exterior nem se fala, principalmente na Europa, de artes marciais. Estados Unidos também. Jiu-jitsu foi criado no Brasil, mas nos Estados Unidos, o que tem de atleta, Luciano, saindo daqui e professor dando aula, é muita gente. Daqui, inclusive de Blumenau, eu conheço alguns que estão lá morando, dando aula, e atletas saindo muito cedo, porque lá eles vão crescer, vão ser valorizados. Falta essa valorização geral no Brasil, essa atenção. Tanto é que a gente vê os números nossos nas Olimpíadas e a gente está sempre ali, né, entre os 10, não vai chegar nunca na frente, porque existe muita diferença de investimento das grandes potências comparado com o Brasil. Mas são essas modalidades que você falou, karatê, jiu-jitsu, futsal aqui em Blumenau é muito forte, com escolinhas, mas é muito forte mesmo. O próprio futebol, nós temos algumas escolinhas, mas aí vem o reflexo de Metropolitana e Blumenau, que não tem base. Esses meninos, eles precisariam treinar, começar cedo e sonhar em jogar num time adulto. Hoje, Metropolitana e Blumenau não tem base. O Metrô até tem, mas são 2 categorias, sub-18 e sub-20. Já é tarde. Empresário, por exemplo, você precisa de um clube de futebol, você precisa revelar e vender jogador. Isso já foi falado lá atrás por um presidente do São Paulo. O São Paulo, que é referência, Cotia é uma referência de revelar jogador. Não adianta, os grandes clubes fazem isso. Revelam e vendem jogador, senão você não sobrevive, porque as despesas são muito altas. Mas nós temos várias modalidades fortes aqui em Blumenau. Só falta um pouco mais de apoio, de incentivo, enxergar que realmente isso vai trazer um retorno midiático, principalmente, muito grande.
Falando de futebol, né? De a gente pegar aqui, na região do Vale aqui, no Marcílio Dias, em Itajaí, o Barra agora, com aquele centro de treinamento ali, que foi um grande investimento, um estádio novo, né? Temos o Brusque agora, que virou SAF, foi por um grande grupo de empresários que compraram, tem um programa aí de sanar as dívidas que falam em 17 bilhões, e construir um centro de treinamentos, um estádio novo. Tivemos times bons em Rio do Sul, não sei se Juventus de Rio do Sul. Foi vice-campeão, né? Em 77. Jaraguá a gente teve time bom também. Então, assim, o Vale sempre teve muito esse lado do futebol, né, profissional, né? O Barra, ele está na frente dos outros agora com esse investimento que dizem que é do Hoffenheim da Alemanha, né, que estão botando dinheiro ali. Ele está na frente porque ele ali tem um grupo de jovens que já eles estão querendo construir uma escola dentro do CT para esses meninos que eles trazem do Brasil inteiro. Então, como tu falou ali, esse esporte formador, o Barra é uma referência hoje aqui na região? Ah, sem dúvida, ele está na frente. Desses clubes nossos aqui da região, incluindo o teu Brusque, Metropolitano, Blumenau, qualquer time aqui da região, ele está na frente. Até porque o jogador, o menino, ele está lá, ele já mora lá. A estrutura do Barra é espetacular e, sem dúvida, é uma parceria com o Hoffenheim. O que esses grandes clubes querem, os clubes do exterior, qualquer clube, mas principalmente do exterior, é formar jogador e vender. Eu vou ser redundante, mas é o que acontece, é isso aí. Pô, o Barra fez um baita de um estádio para 5.500 lugares, moderno, campos de futebol, a estrutura que tem à disposição para o jogador. A gente vê o Mirassol também, o que era o Mirassol, se transformou o que no Mirassol? Numa potência, por causa da venda de um jogador, Luiz Araújo. Quando ele saiu, foi para São Paulo, aí ele foi para fora. Enfim, cada venda o Mirassol faturou pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, dos 3%. E com a venda dele na época para o São Paulo, o Mirassol foi muito inteligente. Ele construiu um CT e hoje é referência o CT no Brasil e até no mundo, o Mirassol. Tanto é que está aí. É um clube que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Dando sufoco no Palmeiras, né? Sim, com certeza, é. E o Barra está na frente, sem dúvida nenhuma. Ele só fica atrás hoje, mas isso eu acredito que é questão de tempo, do Criciúma, que tem o CT Antenor Angeloni, que é maravilhoso, é gigantesco. Criciúma faz um trabalho excepcional de base. Avaí também tem um trabalho legal, Figueirense, a Chapecoense, mas hoje, em termos de estrutura, de clube, de formador, de sócios, são 14 mil sócios, mesmo caindo para a Série B, o Criciúma hoje é a nossa referência estadual, o Criciúma. Mas o Barra está no caminho. E desses que se classificaram, vamos lá, opinião do Emerson, quem vai ganhar o Campeonato Catarinense? O Catarinense? Olha, eu gostaria muito... Que fosse o Brusque. Tu sabe que eu gosto de Brusque, sabe? Eu fiz alguns jogos de Brusque, mas a maior rivalidade, eu sempre te conto. Eu vou discordar de ti. Qual? É Brusque e Metropolitano. É mesmo? Pergunte um dia. Mais a miúde assim, pergunte. Porque o Metropolitano ficou muito tempo ausente, virou motivo de chacota. E o Beck também. Mas eu fiz alguns jogos no Augusto Bauer. Torcedor, na época do Radinho, quando saía um gol contra o Metropolitano, vibrava o estádio. É verdade. Mas isso também vem muito das organizadas ali. É gostoso. Só descambou um pouco para a violência entre as duas torcidas, infelizmente. Né, a Independente lá e a Raça aqui de Blumenau, eles se odeiam de fato. Havia no passado, mas aí era mais sadia a rivalidade com o Blumenau. Havia no passado também Paysandu, Carlos Renault, Palmeiras, Olímpico, mas era gostoso. Você não ouvia falar em violência. Mas tem rivalidade, no dia você vai ver, pergunta para os mais jovens. Pergunta para os mais jovens, eles vão dizer que não, Metropolitano, eles odeiam o Metropolitano, como os caras aqui odeiam o Brusque. Por quê? Eu já escrevi sobre isso, inclusive. Odeiam muito pelo sucesso do Brusque, porque nos últimos anos o Brusque ganhou muita coisa. Mas ganhou muita coisa mesmo. Ganhou e com merecimento. E tá aí de novo, vai para mais um mata-mata, tem condições de passar para Chapecoense. Eu acho que o Brusque chegou na hora certa. Eu gostaria, Luciano, que fosse Santa Catarina. Eu estive em Rio do Sul, no último sábado, lá acompanhando a última rodada. Rio do Sul e Concórdia, Santa Catarina e Concórdia, 3-0. A cidade de Rio do Sul está pulsando, está respirando, o que faz um clube de futebol. O estádio tem capacidade para 3 mil torcedores, é o velho Alfredão, tempo do Juventus ainda, lá atrás. Eles deram uma maquiada lá legal, enfim, mas se tornou pequeno o estádio. Eu conversei com o Newton Hagen, o presidente, ele me disse, se a gente tivesse um estádio para 5 mil, eles têm um projeto de ampliar lá,
ficaria lotado, porque o fornecedor não está dando mais conta de fabricar camisa. Ingressos acabam em questão de horas para arquibancada, que tem 1.791 lugares. Aí na geral tem espaço ainda, só que tem um problema na geral, que o sol e domingo, no fim de semana, estava quente, isso acaba prejudicando muito o torcedor. Eu gostaria, mas eu acho que o Santa, como um clube ainda pequeno, na hora H com esses clubes grandes, eu acho que ele vai ter um problema, principalmente que quem enxerga um pouquinho de bola no sistema defensivo, ele tem algumas dificuldades, mas do meio para frente é um time muito bom. Mas eu torceria para o Santa. Eu acho que aqueles times que já tem uma série, por exemplo, o Brusque vai jogar uma série C, então ele consegue montar um time para continuação. O Criciúma, o Avaí, o Figueirense, eles conseguem. E o time que não tem uma série D, já vai no segundo semestre, ele não consegue, porque ele tem que montar um time só para o catarinense. Isso é difícil. Eu acho que no fim vai dar Brusque e Criciúma, se não houver um cruzamento ali. Acho, no meu ponto de vista ali. O Avaí é freguês do Brusque. Pô, o Avaí também estava tão bem, tomou 3 do Criciúma dentro de casa. Impressionante. O Criciúma mudou demais, mas manteve uma espinha dorsal que dá essa sustentação para o time crescer na hora certa. Eu acho que o teu Brusque cresceu na hora certa, vai dar uma incomodada. Que bom. Acho que passa pela Chapecoense. Tomara, eu vou estar lá no sábado. Né? Boa sorte, boa sorte. Mas vamos falar um pouquinho agora, né, Emerson, do projeto que a gente tem aqui na Energia, que eu vou dar uma ideia e qual é a tua expectativa em relação a isso. A ideia do projeto é o Emerson trazer os nossos alunos para um bate-papo, né, conhecer um pouco desses nossos alunos que são destaque no esporte, no xadrez, no tênis que a gente tem jiu-jitsu, como a gente falou, tem paddle, e trazer alguns pais também para contar as experiências, os treinadores. Como é que tu tá esperando essa energia no esporte aí do futuro, uma vez por mês, esse bate-papo com esses alunos? Tô muito ansioso, tô na expectativa porque eu gosto de ouvir histórias como repórter. Antes de ser apresentador, antes de qualquer coisa, eu sou repórter. Eu comecei à beira do campo ali no estádio Ederbal Ramos da Silva, com um gravadorzinho na mão, isso lá em 1990, não sabia absolutamente nada. Eu tive que aprender, sabe, na marra. Eu tive que aprender chamando o cara pro lado e... Olha, eu não sei perguntar nada, só responde o que tu puder falar, tu fala tudo. E eu gosto de ouvir histórias. Ao longo desse tempo, eu ouvi algumas crianças, adolescentes, alguns atletas, e é legal a gente falar de história. E eu estou numa expectativa muito grande porque eu acho que o futuro do esporte ele depende dessa gurizada, dessa juventude, ainda mais tendo o apoio de uma escola como a Energia. Isso ajuda demais, porque estava te contando até fora do ar que eu fiz uma matéria hoje com um projeto lá na Velha, de 5 crianças de jiu-jitsu, 4 meninas e um menino. Eles foram para o Rio de Janeiro, no Sul-Americano, conseguiram, uma mãe estava me dizendo ali, uma passagem de ida e volta, R$1.300, disse que para o Rio de Janeiro. Foi só o pai, a mãe não podia, porque daí a despesa fica muito alta. E teve um pai e uma menina que eles não conseguiram, foram de carro, 16 horas de ida para o Rio, 16 de volta, mas a menina voltou com a medalha de ouro, sabe? Eu acho isso fundamental, acho sensacional esse tipo de história e poder ouvir, sabe, o início, o meio e tentar que isso tenha um fim positivo, de glória assim para o atleta, porque eu fui um moleque, não vou dizer frustrado porque eu estou dentro do esporte, mas eu queria ser jogador. Mas tinha talento? Olha, modéstia à parte, eu batia minha bolinha, jogava na ABB com o Maneca, o Manuel Del Pasquale. Hoje ele trabalha com a escolinha do Felipe Luiz, em Jaraguá do Sul. Foi um grande técnico de futsal, o Maneca. Aí eu via o Xande, técnico, aqui do Blumenau, o Xande, técnico da Malve, de Jaraguá, agora que se tornou campeão da Liga Nacional. Ele estava com um time um pouco à frente, eu era mais novo que ele, sou mais novo que ele, mas eu via aquele timaço ali, quero ser jogador. E eu estava no caminho, já cheguei a jogar com quadra lotada, com os pais da arquibancada, eu senti isso, era um moleque. Mas aí a gente mudou de bairro, a gente saiu do Água Verde e foi pro Fidelis. E lá no Fidelis não tinha escola no período da tarde, só de manhã. E eu tive que fazer uma escolha. Meus pais, na verdade, que escolheram o caminho certo, não tinha como abandonar o estudo, mas eu fiquei no meio, enfim, até a influência do meu pai, conheci alguns radialistas da cidade,
me indicou, acabei entrando, estou desde então, aí não há uma frustração. Mas eu queria ser, eu acho que eu estava no caminho, eu acho que com quem tu fala, todo mundo quer ser um atleta. Todo mundo quer esse caminho. Porque é bom demais. Você se realiza, né, como atleta, como pessoa, e você se transforma, é outra pessoa quando você está inserido no esporte. Sim. E eu acho legal isso, porque a gente comentou do Thiago antes, né? O Guga foi meu aluno lá em Floripa também. Ah, o Guga. Foi meu aluno no terceiro ano, mas ele nem era famoso, estava Sim, disputando. sim. A gente sempre fazia aquelas provas depois para ele, porque ele viajava muito, como acontece aqui também. Nós temos uma aluna aqui agora que vai disputar xadrez fora do Brasil, e aí vai perder algumas provas e depois tem que fazer depois. Então o Energia se adapta muito a isso. Quem sabe não vai entrevistar alguém que no futuro vai ser um campeão mundial aí, né? Então esse projeto eu acho que vai ser muito bacana, vai ser mensal. O Emerson sempre vai entrevistar alguém e vai mostrar esse lado do esporte para a comunidade aqui, não só de Blumenau, mas de Balneário e Itajaí também, que a gente tem alunos nessas cidades, né? Com certeza, estou na expectativa, uma ansiedade boa aí, com certeza alta para ouvir. E quem sabe, porque a gente torce, sabe, quando você faz uma matéria assim, você torce para essa criança, você vê o olhinho brilhando, quando ela volta com uma medalha, quando ela projeta, o meu sonho é ser campeã mundial, o meu sonho é participar de uma Olimpíada. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o caminho é árduo, mas com incentivo, se ela focar, se ela for determinada e ter realmente apoio, como tem o Energia com bolsa, tendo o apoio de empresários que precisam enxergar o esporte dessa maneira, com certeza eu acho que o caminho ele vai ser mais facilitado. Acho que nós vamos ter grandes histórias aqui. Vamos ter, com certeza. Emerson, quero te agradecer por esse inicial aqui que a gente está fazendo hoje, lançando esse projeto, né? E não vou perder nenhum desses episódios que vão ter aí no futuro. Muito obrigado pela confiança, pelo apoio. Eu que conto aí com tua audiência, com a audiência de todo mundo. Será um prazer. Estamos aí, motivados. Deixa eu mandar um abraço aqui para Roberta Coco também, minha grande parceira, que alinha tudo, que trabalha junto, sabe, está sempre pegando também, me orientando, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente aprende a cada dia. E ouvindo cada história de atleta, assim, de criança, eu aprendo cada dia também. E vejo que sempre tem gente melhor do que a gente, mas também tem gente que necessita de mais apoio, de mais ajuda. E o esporte é um grande caminho, é uma grande ferramenta para facilitar, né, a vida de todo mundo.